depois de uma série de protestos no aniversário de 50 anos da Microsoft. Duas funcionárias foram demitidas por conduta agressiva e perturbadora. Debaixo de risos e suspiros de incômodo, as funcionárias denunciaram o apoio da Microsoft à violência em massa contra o povo palestino. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Mila Laranjeira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Mila, era de se esperar que elas fossem demitidas, né? Mas por conduta agressiva e perturbadora é a cereja no bolo, né? Eu antecipei várias coisas no resumo do início que me chocaram muito e, assim, surpreendentemente eu não vi sendo destacado nas notícias. São essas duas coisas. Primeiro, que a Microsoft demitiu falando que elas foram agressivas e vocês vão ver que foi um protesto perfeitamente pacífico. E segundo, que vazou um segundo vídeo que não foi o mais viral, viralizou também o segundo vídeo, que as pessoas estavam rindo do protesto. Então, assim, rindo de alguém falando, vocês são responsáveis pela violência contra o povo palestino. E as pessoas assim, ai, que saco, mais um protesto. Então, assim, essas duas coisas me incomodaram muito. Então, vamos dar uma olhada nos vídeos e aí a gente comenta depois. Vamos lá. O primeiro que vocês vão ver é a Ibta Abu Saad. Ela é árabe, se não me engano, marroquina. E foi o primeiro protesto que aconteceu. Foram dois, né? Esse foi o primeiro temporalmente. Vamos dar uma olhada. People have died, and Microsoft powers this genocide in our region. Thank you for your protest. I hear you. Your Syrian family know about this, Mustafa. I hear your protest. Thank you. Shame on you. You are a war profiteer. I hear you. Stop Thank using you. AI for genocide, Mustafa. Stop using AI for genocide in our region. You have blood on your hands. All of Microsoft has blood on its hands. How dare you all celebrate when Microsoft is killing children? Shame on you all. Thank you. I hear your protest. Thank you. Okay. Tava tudo em inglês, mas eu acho que o impacto do volume que ela tá falando e a força que ela tá falando merecia passar sem a tradução interrompendo. Mas ela basicamente falou, vocês lucram com genocídio, com o sangue de crianças que vocês estão matando, como que vocês podem celebrar, sendo que a Microsoft está contribuindo, né, com essa violência em massa contra o povo palestino. E quem estava no palco era o Mustafa Suleyman. Mustafa, que ele é muito conhecido no campo da IA, ele já foi da DeepMind, que é da Google, agora ele está na Microsoft, e como ela falou, ele é sírio. Então, como que ele, sendo um homem também da região árabe, como que ele pode ser chefe de IA de uma empresa que está contribuindo com a violência contra o povo palestino? Foram as duas coisas principais que ela levantou. E aí, Ana, teve o segundo protesto, que é uma funcionária indiana dessa vez, a Vania Agrawal, infelizmente eu não saberia falar bem o nome dela, e ela interrompeu a parte de perguntas e respostas, onde estavam Bill Gates, Satya Nadella e Steve Ballmer, que é para ser as gerações de CEO da Microsoft. O Steve Ballmer, que é o mais antigo, Bill Gates e agora o Satya Nadella. E esse segundo protesto não viralizou tanto quanto o primeiro, e vocês vão ver que talvez ela estava meio mais contida, sabe? Então não teve tanto impacto, mas o que eu mais quero que vocês notem nesse segundo vídeo que a gente vai rodar é a reação das pessoas ao protesto, que eu não duvido que foi a mesma reação durante o primeiro. Então, se você puder rodar pra gente, Ana. Well, I think You're all hypocrites. I'm a Microsoft worker, and I do not consent to 50,000 Palestinians in Gaza have been murdered with Microsoft technology. How dare you? Shame on all of you for celebrating on their blood. High five with Israel. No anger for apartheid. all right. Well, I Pronto. Você vê que no final o Bill Gates ele dá um risinho e fala, tá,
Tipo assim, vamos continuar. Diferente do Mustafa, o Mustafa ainda deu aquela passada de pano que as Big Techs fazem, tipo, eu escuto o seu protesto, e vai demitir ela mesmo assim depois. Eles não. O Bill Gates, o Steve Ballmer e o Satya estavam rindo junto com a plateia, que estava meio ali vaiando, de saco cheio, do protesto super legítimo do papel da Microsoft na violência contra a Palestina. E ela repetiu o mesmo discurso com um detalhe que ficou mais claro no discurso dela, que é o movimento No Azure for Apartheid, que é sem Azure para o Apartheid, que é o movimento para a Microsoft não apoiar a violência contra o povo palestino. E aí, a última coisa, na verdade tem duas coisas. Uma delas é que essa segunda protestante já tinha colocado aviso prévio, ela já ia se demitir, ela estava dentro do aviso prévio ainda, e a Microsoft decidiu terminar o contrato dela sem considerar o pedido de demissão. Então eles demitiram ela mesmo, ela já tendo pedido demissão. E o segundo ponto é que elas também mandaram um e-mail para toda a empresa com a razão delas interromperem o protesto para chamar a atenção, como chamou, porque a gente está comentando aqui agora e a mídia também comentou. Então elas escreveram um e-mail formalizando bonitinho o que era o protesto delas. Aí se você puder compartilhar para a gente, tem um ponto bem importante que eu quero pegar desse e-mail, vai descendo um pouco. Ela estava falando, a gente interrompeu o aniversário de 50 anos da Microsoft e tal. Primeiro a Ibita, depois a Vânia, aí vai descendo. Mais um pouquinho. E aí o e-mail que elas enviaram para toda a empresa. Os primeiros parágrafos do e-mail é só falando, é um relato pessoal de eu vim trabalhar na Microsoft acreditando que eu poderia mudar por dentro, tal, não sei o quê. Pode descer um pouquinho, acho que para o terceiro parágrafo, se eu não estou enganada, onde é a parte que eu quero comentar. Essa parte. Nos últimos 1 ano e meio, eu me tornei ciente que a Microsoft contribui para um complexo militar industrial. E aí elas mencionam essa excelente reportagem do Associated Press, que menciona o que vem negritado depois, 133 milhões em contratos da Microsoft e o Ministério da Defesa de Israel. E mais embaixo ela menciona o papel de Israel em projetos secretos, né, classified projects do governo de Israel, como banco de alvos, né, que Israel tem um banco dos potenciais alvos em quem eles vão jogar bombas, e o registro da população palestina. Então, eu acho que vocês até cobriram aqui no Meteoro, no TV Cringe, todo o processo de violência contra o povo palestino é altamente automático, é altamente mecanizado. Desde coisas que parecem mais sofisticadas, como as IAs que escolhem quem vive e quem morre, acho que esse foi o principal ponto do vídeo de vocês, quanto com coisas do dia a dia. Então, eu acho que esse do dia a dia acaba sendo o principal papel da Microsoft, que é toda essa vigilância do governo de Israel sobre o povo palestino precisa ser processado. Eles têm grampos, câmeras, eles vigiam os palestinos a todo momento. E o volume de dados é processado com inteligência artificial. E aí, nessa notícia do Associated Press, eles mencionam muitos exemplos de como essas tecnologias são problemáticas, né? Esse é um ponto. E ainda que essas tecnologias fossem perfeitas, elas não deveriam estar sendo aplicadas para esses propósitos. E um ponto que eu até anotei aqui para não esquecer de falar, o governo militar de Israel, ele está classificado dentro da Microsoft como um cliente S500. Significa que eles têm prioridade como um dos principais clientes globais. Então, não é como se fosse só mais um cliente. Provavelmente, pelo volume dos contratos, eles são um dos principais clientes da Microsoft e são priorizados aí no atendimento, né? Então, o que mais que tem? Tem mais um ponto que essa manchete levanta também, que a Microsoft foi designada como a principal colaboradora do genocídio palestino, e por isso movimentos que boicotam empresas nomearam ela como a principal empresa a ser boicotada. Isso tudo está lá no Associated Press, se vocês quiserem ler.
e ela fecha o e-mail com um call to action. Então, o e-mail é todo organizado de a gente sabe o que está acontecendo e termina com faça alguma coisa. Assine a petição, sem azul para o apartheid, ou pelo menos fale sobre isso publicamente, não finja que você não sabe. Então, é todo se você for descendo, tem ali o call to action. Então, basicamente, ela diz, assine a petição, ou então, pelo menos, não finja que você não sabe, faça alguma coisa. Então, elas escreveram esse e-mail e mandaram por toda a empresa, né, a sede principal da Microsoft, para os funcionários saberem por que elas protestaram. Mas, pessoalmente, vendo as reações das pessoas ali, a maioria das pessoas nem deve ter se dado ao trabalho de ler esse e-mail, né? Ou pelo menos as principais pessoas no poder certamente não leram esse e-mail. Fala bastante ali nesse segundo vídeo, quando ela tá saindo ali, né? Além das pessoas vaiando, tá um cara que tá olhando assim. Sim. Ai, que vergonha, exatamente. Vergonha eles deveriam ter de fazer parte disso tudo, né? Uhum. Uma ação de bastante coragem, das duas, ações de bastante coragem, né? Das duas, até porque não apenas elas perdem o emprego, mas corre o risco de serem deportadas ou presas ou sabe Deus o que mais ali, né? Do que andam fazendo ali. Então, a retaliação pode não parar aí. Mas é uma posição extremamente importante. Assim, o nome da petição que ela põe ali, chamando para as pessoas assinarem, é interessante também, né? Não vamos escrever códigos que matam, né? Isso. E é uma chamada que é uma consequência, sabe, de uma falta de percepção que já vem de longo tempo, de perceber o quanto da tecnologia é humana, né? E dessa percepção distorcida, né, de uma neutralidade, não são apenas máquinas, são apenas códigos, e de não olhar para as consequências humanas, né, do que acontece ali. E acho que muita gente ali, naquela plateia que estava vaiando ali, tá imbuído desse sentimento, assim, eu não quero ver as consequências reais, eu não quero ouvir sobre as consequências reais do que eu faço aqui. Eu só faço software, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Ai, que chato você ficar me lembrando que o meu trabalho mata crianças. Sabe? E na cabeça deles, eles só fazem software. Quem faz mal são os outros. Isso não é verdade, nunca foi verdade, sabe? Então as pessoas têm esse hábito de falar que a responsabilidade cai na mão de quem faz mau uso. E aí eu fico pensando, por exemplo, nessa notícia do Associated Press, tem falando que a OpenAI falou que não tem nenhuma relação com a violência contra o povo palestino, não tem nenhuma relação com Israel. Só que os produtos da Microsoft são embutidos, né, com ferramentas da OpenAI. Então, eles são, sim, responsáveis. Tanto é que a notícia menciona que eles tiraram dos termos de uso que não pode fazer uso militar das tecnologias deles. E eles colocaram no lugar, eu até coloquei, usos de segurança nacional que se alinhem com a nossa missão de beneficiar a humanidade. Então, assim, se for beneficiar a humanidade, pode usar para fins militares. Então, assim, as pessoas elas ficam se isentando da responsabilidade, falando que elas só desenvolvem software, que elas não têm nada a ver com o que acontece lá em Israel, mas tem tudo a ver, porque acho que o próprio vídeo de vocês menciona que eles se tornam muito mais produtivos em matar graças a essas ferramentas. E, na verdade, nem é mais produtivos, né? Mais poder de fogo, digamos assim, graças a essas ferramentas. Sim. Eles justificam muitos atos graças ao que sai dessas ferramentas. E com essa consequência nefasta também, né? Porque ao mesmo tempo que aumenta o poder de fogo, amplia, né, a capacidade de matar, também remove, aparentemente, as pessoas do processo. Sim. O que permite que todas as pessoas envolvidas no processo lavem as mãos e digam, não sou eu que estou matando. Porque na ponta sempre vai ter uma máquina fazendo isso. Então é uma forma também de eximir
qualquer, né, de aliviar qualquer possibilidade. Eu não estou dizendo que as pessoas tenham a culpa e que tenham a consciência, porque como o chat bem apontou aqui, tem gente que é ruim mesmo, né? Mas qualquer possibilidade de culpa ou de responsabilização, ela vai sendo afastada, porque você afasta o humano do dedinho do gatilho, Sim. né? Então, também facilita um pouco para cooptar cada vez mais gente para participar nesses atos de crueldade, né? E veja, é o que está acontecendo ali com aquela plateia, é o que está acontecendo com aquelas pessoas. Elas estão participando num ato horrendo e estão ajudando a criar o distanciamento para que elas também não sejam associadas a isso, né? Sim. Sem querer parecer um disco arranhado, mas aquela notícia do Associated Press que ela linkou é tudo de bom, porque menciona coisas simples, banais até. Por exemplo, as pessoas que trabalham no Departamento de Defesa de Israel, tem muita gente jovem que só quer mostrar serviço ali. Então, gente que está, por exemplo, em emprego novo e quer mostrar produtividade e faz as coisas ali, as pessoas elas ficam muito imersas nos seus mundinhos e às vezes não param para refletir. Um amigo meu comentou comigo algo não relacionado, mas só para a gente ter a visão da banalidade, que a esposa dele falou assim, eu não quero pensar em guerra, eu quero cuidar dos meus filhos. E se vocês pararem para pensar, as pessoas que estão trabalhando ali no dia a dia, só usando algoritmos, elas também pensam dessa forma, tipo, eu só estou fazendo meu trabalho, ganhando meu dinheiro no fim do mês. Então, leiam a notícia, porque esse levantamento vale muito a pena, gente. Vou deixar aqui de recomendação, para quem quiser anotar o título e dar uma procurada ali na Associated Press, tá aí a matéria. Mila, muito obrigada. Ficamos por aqui? Muito obrigada, ficamos por aqui, sim. Vamos lá, vou dar um recadinho, que aliás tem tudo a ver com o que a gente está falando aí também, viu? Bora lá. Pessoal que está assistindo aí, a gente vai aproveitar esse finalzinho do vídeo para convidar vocês, para quem não viu ainda, para ver o nosso novo episódio do Telescópio aqui no Meteoro. Estreia oficialmente amanhã, quinta-feira, às 2h da tarde, amanhã dia 10. Mas já está em acesso antecipado para quem faz parte do nosso clube de canais aqui no YouTube. Fica a dica aí para vantagem. Esse episódio é justamente sobre o impacto das redes sociais em crianças e adolescentes. Não foi um vídeo muito fácil de fazer, pesadíssimo, e eu suspeito que não vai ser um vídeo que o algoritmo vai gostar muito de distribuir, não. Então a gente conta com a sua atenção e a sua ajuda para ajudar a gente a compartilhar esse vídeo com todo mundo que precisar ver também. Agradeço muito, fica aí a dica. E chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Bora lá!